Olá, estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks. Eu já te agradeço desde já pela audiência e peço que você dê o like no vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp e se inscreva no canal para fortalecer ainda mais essa iniciativa. Hoje tenho o privilégio de entrevistar uma grande amiga que tem sido exemplo na comunidade onde ela exerce seus papéis tanto profissionais como sociais, e ela, em linhas gerais, pode ser classificada biblicamente como boa árvore, já que tem gerado bons frutos e tem sido exemplo para várias outras mulheres que querem conhecer Jesus de forma mais aprofundada. Ela tem exercido um trabalho fenomenal na igreja e está sendo reconhecido de tal forma que ela está prestes a assumir a liderança de uma célula de jovens mulheres, inclusive. Então, Gabi, eu gostaria que você começasse se apresentando à nossa audiência para a gente conseguir desenvolver aqui um bate-papo sobre questões cruciais e até existenciais, eu diria. Fique à vontade. Olá, meu nome é Gabriela, eu tenho 25 anos, faço parte da Igreja Batista Farol atualmente, né? E faço parte também da célula Neriá, que a gente está para multiplicar agora em junho, e aí eu vou assumir outra célula, que ainda não tem nome, mas que provavelmente já a gente está pensando, está orando também para que Deus mostre realmente o que é que Ele quer para essa próxima célula, né? Pois bem, Gabi, já entrando nessa questão sobre o papel que você exerce na igreja e também a sua vida cristã de uma maneira geral, não apenas restrita às atividades da Igreja Batista Farol, eu queria saber, eu já até vi um depoimento seu sobre o seu testemunho de vida, né, em relação à sua interação com Deus, no ano passado, no púlpito. Lembro que você deu uma introdução sobre esse assunto. E eu queria que você tocasse nesse ponto para a nossa audiência. Como é que você veio a se converter? Como é que você veio a tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E como é que se deu esse desenrolar? Então, na realidade, eu já nasci em lar cristão. Desde nova, fui consagrada, meus pais sempre me levaram para a igreja e tudo. Mas, assim, me converter mesmo, de realmente, de fato, entender quem foi Jesus, foi mais ou menos quando eu tinha uns 14, 15 anos. E aí, desde então, eu fiquei na igreja, servia, participava de ministério, de célula. E aí, enfim, fui caminhando nessa área. Quando eu fiz mais ou menos uns 18 a 19 anos, não, ainda continuei nessa época. Quando eu cheguei mais ou menos nos meus 22 anos, mais ou menos, 21, 22, eu fui crescendo, amadurecendo, vivendo realidades totalmente diferentes da que eu vivia antes. E aí eu passei por um processo de começar a ver o mundo de outra forma, a querer conhecer, a achar que o mundo era agradável, tinha coisas prazerosas e tudo mais. E aí começou a me ser aberto muitas portas que muitas vezes eu fazia, caramba, isso aqui tem que ser certo, porque se está abrindo tamanha porta, é porque, de fato, realmente, tipo, é para ser. E aí foi começando a esfriar, e meu relacionamento com o Senhor já não estava mais o mesmo. Eu já não tinha relacionamento de leitura de palavra, de oração. Eu só me denominava cristã, ia para a igreja nos domingos, por consciência mesmo, de tipo assim, eu vou para a igreja, né? Porque meus pais estão indo, então eu vou ter que ir também. Enfim, era aquela velha cristã de banco. Chegava na igreja, pedia perdão por algumas coisas, mas ainda assim continuava vivendo muito em desobediência, sabe? E aí ia passando os anos. E aí quando eu estava mais ou menos com uns 24 anos, aí eu comecei a ir muito para festa. E nessas festas eu via uma realidade totalmente diferente do que eu já vivia. E comecei a, tipo assim, desobedecer muito meus pais. Acabou totalmente meu temor a Deus, a meus pais. Eu não estava mais nem aí para nada em relação a eles, sabe? Aí o que foi que aconteceu? Eu ficava indo, mas sempre que eu ia, quando eu voltava, por exemplo, se eu ia passava o final de semana
farrando. Quando chegava na segunda-feira, eu chegava e fazia, caramba, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Se, tipo assim, não vale a pena. E continuava muito mal. E não sabia o que era. Ficava mal quando chegava na sexta-feira. Era como um ciclo vicioso. De, tipo assim, sexta-feira eu ia, começava, fazia, e farrava, não sei o quê. E quando chegava na segunda, mal de novo. Meu relacionamento com meus pais, triste até de se falar. Porque como eu vivia em desobediência, porque eles não aprovavam esse tipo de comportamento, eles sempre me diziam isso. Eu não criei você desse jeito para fazer essas coisas. E aí, eu, tipo assim, fui deixando mesmo e não tava mais nem aí. Tanto que chegou um ponto que eu disse que ia para um canto, aí minha mãe chegou para mim e fez, você não vai para esse canto, eu não tô deixando você ir. Aí eu fiz, certo, você não precisa deixar nada não, eu vou e pronto. Aí, tipo assim, foram essas coisas que foram me levando a, tipo, caramba. Sendo que dentro de mim eu sempre ficava muito mal com isso. Não era algo que eu fazia. Eu fazia, mas não era algo que era satisfatório para mim. Porque eu sempre, tipo, ficava, caramba, eu tô fazendo isso com minha mãe. Eu tô, tipo assim, machucando eles de tal forma que eles estão realmente super mal em relação a isso. E aí, cara feia pra mim o tempo todo. Não tinha nenhum tipo de relacionamento mesmo. Eu não contava nada, eles também não chegavam para conversar nada comigo, perguntar as coisas, nem nada. Então, era como eu vivia dentro de casa. E aí chegou o momento em que eu não estava mais aguentando e eu sabia que, tipo assim, aquilo que eu estava vivendo não era o que Deus tinha para mim, que não era o que Deus queria que eu vivesse, de fato. E meus amigos também, que eram da igreja antes e que sempre insistiram em mim, como, por exemplo, Lívia Mouzinho. Ela foi uma pessoa que, tipo assim, insistiu muito em mim, muito, muito mesmo. De eu chegar pra Lívia, ia pra igreja, aí Lívia encontrava comigo, aí fazia, e aí, vamos pro acampamento? Aí eu fazia, vou pro acampamento. Fez, então faça sua inscrição. Eu fiz, peraí, deixa eu resolver aqui umas coisas, que eu passo cartão. Não sei o que, vamos pro acampamento. E eu, Lívia, eu vou, mas espera um pouquinho, eu não vou passar o cartão agora, mas vou. Aí quando chegou, isso eu, tipo assim, só na minha cabeça, fiz, caramba, eu vou, não vou. Aí passou o verão todo, que era janeiro, né? O acampamento de carnaval é em fevereiro. Aí passou o verão todo e eu fiz, caramba, não sei não o que é que eu vou fazer, não. E isso, Lívia insistindo, mandava mensagem. Aí eu peguei e fiz, quer saber? Eu vou, tipo assim, vai, se não for agora, não tem mais o que fazer. Porque eu já tô mal, eu já tô sendo incomodada. Lívia tá me chamando. O acampamento de carnaval era um negócio que eu sempre gostei muito. Sempre gostei muito de servir, participar, de tudo. É realmente, de fato, um evento que eu gosto de ir. Eu fiz, caramba, não quer saber, eu vou. Aí eu, tipo assim, fiz a inscrição, faltando coisa de, tipo, uma semana pro acampamento. Sei, né? Aí eu peguei e fiz, tá, vamos, né? Fiz a inscrição. Tipo, aqui em João Pessoa tem muita prévia de carnaval, né? E aí eu fui para algumas prévias de carnaval, tipo, e olhava assim, fazia, caramba, velho, que surreal isso que eu tô vivendo. Porque eu nunca imaginei estar vivendo naquela realidade. E eu tava tão imersa nesse meio que para mim tanto fazia, não fazia diferença. Só que me incomodou muito. Eu lembro que eu fui para um que foi até, acho que foi Belmarx, foi Bel. Que eu olhei assim e fiz... vendia muito chifrinho no meio da rua, negocinho de anjo. Eu olhava assim e fazia... Caramba, eles estão levando isso como se não fosse nada. Eles estão levando realmente, de fato, para você usar um negócio de diabinho. Eu fiquei tipo... Vai, cadê o temor aqui disso? Porque eu jamais teria coragem de usar um negócio desse. Não por nada, mas porque, tipo... cadê um pingo de temor? Não existe temor. Não existe temor a Deus em relação a isso. É surreal. E foi, tipo assim, algo que me deixou muito chocada. E mesmo assim, eu ainda continuei. Aí peguei e fui para essas prévias. Chegou em Bel, aí eu vi essa situação, caos.
chegou em outro dia de prévia, eu não me lembro quem tocou, não faço a mínima ideia. Mas era um tumulto de gente, era um povo agoniado, suado. Enfim, eu olhava assim e fazia, meu Deus do céu, porque eu tô me prestando a isso? Só que, tipo assim, só na minha mente, né? E, tipo, teoricamente, aproveitando, né? Aí, quando chegou no acampamento, eu peguei e fiz, não, vou pro acampamento. Aí, no acampamento, a primeira noite, o nome do acampamento era Decol, que era o chamado. Aí, já na primeira noite, assim, eu já cheguei no acampamento, na realidade, reclamando. Porque eu tinha feito pra Lívia, fiz, não me coloque num quarto com muita gente, eu quero um quarto pequeno. Se me colocar num quarto com muita gente, eu vou me embora, viu? Eu não vou ficar, não, vou me embora. Aí eu sei que até na semana anterior, Lívia me deu uma chamada e fez, minha irmã, viva o acampamento. Para de reclamar de tudo, viva o acampamento. Eu fiz, tá bom, vou tentar. Aí fiz tudo que eu não faria normalmente. Não fui de carro pro acampamento, fui no ônibus. Cheguei no acampamento, fiquei reclamando do quarto, que era muita gente. Só que aí, somente o quarto, eu queria um quarto de 7 pessoas, eu fui para um quarto de quase 20. Aí eu fiz, meu Deus do céu, vou passar 5 dias com 20 mulheres aqui perto de mim, perturbando meu juízo, não acredito nisso, não. Aí terminou que fiquei no quarto, primeira noite, primeiro culto. Deus já falou comigo, absurdo. Eu olhava assim, fazia... Ai, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, não. Primeira noite, eu já mal a Vera. Aí, peguei e fui falar com minha conselheira, que era minha líder de célula. Só que eu não estava indo para a célula. Sendo que, como eu era dessa célula nas antigas, aí fizeram, não, vou colocar você nessa célula, nesse quarto e pronto. Aí eu fui para esse quarto, que era com Luana Damascena, que até hoje é a minha líder de célula. E aí... eu conheço Luana de muitos anos. Luana era muito amiga dos meus pais, muito minha amiga também. E aí, quando chegou no acampamento, na primeira noite, eu já cheguei para Luana e fiz... Luana, Deus está falando isso e isso comigo. E aí eu peguei e os donos lá do acampamento, onde era o local, eu conhecia. São meus amigos. E aí eu peguei e tinha o Wi-Fi do acampamento, porque lá não pega sinal. Tinha Wi-Fi, tinha tudo no meu celular. Só que simplesmente, meu celular, ele não pegava sinal. Não pegava internet, não pegava o sinal de normal. Quando chegava uma mensagem ou outra que eu lia, que chegava às vezes, aí eu peguei e mostrei a Luana, assim, fiz, ó só o que o povo... Era tipo assim, o pessoal tirando brincadeira, dizendo, eita, vamos ver até quanto tempo vai durar. A Gabi foi pro acampamento, vai voltar do acampamento crente, vai durar até o São João. Quando chegar no São João, acabou-se. Aí eu fiz... Certo. Aí eu, tipo assim, olhava assim, fazia, só ignorava. Aí terminou que eu peguei o celular e mostrei a Luana isso, né? A Luana pegou e fez, Gabi, vamos fazer um combinado? Fica sem mexer no celular, o acampamento. Aí eu fiz, e que eu não vou falar nem com meus pais. Ela fez, Gabi, todo mundo conhece teus pais aqui. Se acontecer alguma coisa com você, pode ter certeza absoluta que seus pais vão saber até antes de você pegar no celular. Aí eu fiz, né? Tá. Aí ela fez, tá, vamos fazer esse combinado? Aí eu peguei e fiz, tá, vamos fazer. Simplesmente eu deixava meu celular no quarto, o acampamento inteiro, porque eu não estava aguentando as pilhérias e tudo, justamente para não passar por esse tipo de situação. E aí, quando chegou acho que foi já no primeiro dia, cansada de verdade, porque eu estava quase de virote, eu fui para o acampamento quase de virote. Quando chegou no acampamento, tipo, é meio cansativo, que acaba muito tarde às noites. Quando chegou no culto de manhã, eu muito, muito cansada. E já, tipo assim, mal de verdade. Eu falei assim, em uma oração, fiz, Deus, eu sei que eu não mereço. Eu sei que, de fato, eu não mereço. Mas, se tu tiver alguma coisa para falar comigo, eu vou te pedir isso. Mas não precisa fazer, porque, de fato, eu sei que eu não mereço. Aí eu pedi nessa oração para Deus tocar aleatoriamente a música Cadeias Quebrar. E aí é uma música que não se toca em início de acampamento, porque é uma música que, querendo ou não, é muito forte. E aí, nesse culto da manhã, eu estava cansada, não sei o quê, e fiquei tranquila. Quando chegou no culto da noite, eu muito cansada já, o dia extremamente cansativo do acampamento. Quando chega na noite desse mesmo dia de manhã,
eu, tipo, muito sono, sentada na cadeira e tudo. Aí, do nada, tipo, tá tendo louvor. Isso, eu estava sentada na cadeira. Não tava nem em pé louvando, porque já não fazia nem sentido pra mim. Do nada, do nada. Começa um negócio que chama medley. Aí, eu lembro quem foi que cantou, eu lembro tudo, toda a situação. Tamires cantou esse medley com cadeias quebradas nesse acampamento. Quando ela cantou isso, eu senti, assim, que de fato, eu olhei assim e fiz, Deus, se não for pra mim, não tem condição, porque não se toca essa música no acampamento, início de acampamento, se toca em final, realmente se toca no final de acampamento, mas início não se toca. Eu sei que nessa noite, eu, tipo assim, me derramei em prantos, em prantos, em prantos. E, tipo assim, eu não nada nunca fez tanto sentido para mim quanto naquela noite. Que eu, de fato, precisava realmente me entregar e quebrar, tipo assim, todas as cadeias que me prendiam a querer viver experiências que de fato não eram as experiências que Deus tinha para minha vida. E aí, esse acampamento, Deus falou, ele, para mim, o acampamento inteiro. Para mim foi, tipo assim, o acampamento era, cada pregação era uma palavra diferente, uma sensação diferente. E aí, pronto. Quando chegou no último dia de acampamento, isso eu já, tipo assim, totalmente entregue, sabendo de fato qual era a realidade que Deus tinha pra mim. Aí, eu lembro que Luana teve uma conversa comigo, aí fez, Gabi, agora tu sabe, né? Esse é o dia mais difícil. Que é o dia que você vai voltar pra realidade. Porque aqui, você vivendo no acampamento, você imersa no acampamento, não vai mudar nada. Porque você tá aqui vivendo realmente, de fato, algo espiritual. E aí, o que foi que aconteceu? Ela fez, agora é a luta. Agora, realmente, de fato, é onde você vai colocar o que Deus falou com você em prática. Aí eu peguei, conversando com ela, fiz, tá certo. Quando chegou em casa, aí, tipo assim, totalmente diferente. Foi um negócio surreal. De, tipo, pra vocês terem noção, até uma história engraçada. Eu não gostava muito de usar cinto de segurança em carro. E esse era um dos motivos, assim, que eu e minha mãe, a gente brigava muito, porque ela dizia, bota o cinto, e eu, não boto cinto. Bota o cinto, e eu, não vou botar. Eu tinha desativado do carro o negócio do que apitava, tudo, só pra, tipo assim, não usar. Aí, quando chegou em casa, eu reativei. Aí, minha mãe olhou... Aí, tipo, eu saí tipo, sem costume, você ainda termina se esquecendo. E aí, começou a apitar. E minha mãe olhou assim e fez... Oxe, por que tá apitando? Aí, eu coloquei de volta. Aí, ela olhou assim e fez... Eu fiz... pra poder voltar a usar cinto, né, mãe? Aí, ela olhou assim e fez... Eu não acredito, não, que até isso Jesus mudou. Meu amigo, quando ela disse isso, eu comecei a rir, né? Brincando. Aí, pronto. Tipo, isso foram uma das situações, né? Aí, depois, eu, tipo assim, me aconselhando também com outras pessoas e tudo. Aí, eu depois pedi perdão aos meus pais em relação a tudo que eu tinha feito, de toda a minha desobediência em relação a eles. Porque, de fato, eu tinha vivido algo que não era o que eles tinham para mim. E aí foi chororô para todo lado lá em casa. Meus pais me abraçaram e disseram, tipo assim, enfim. Foi uma situação que disseram que oraram por isso, que era uma situação que estava tudo bem, que agora já estava tudo certo e que se eu tivesse me arrependido mesmo... Enfim, eles foram, tipo assim, realmente, de fato, pais e mães para mim. Um pai e uma mãe, realmente, de fato... me abraçaram, me acolheram de volta. E, enfim, foi surreal. E aí, durante esse tempo, eu tô caminhando devagarzinho. O Senhor tem falado muito comigo em muitos aspectos. E minha vida realmente tem sido transformada gradativamente, assim, pelo Senhor em relação a tudo, sabe? Enfim, foi esse o processo de volta, de conversão e volta, né? Realmente, Gabi, é uma história muito impactante, essa que você contou, cheia de detalhes que realmente revelam, em muitos aspectos, a glória de Deus sobre a nossa vida, né? A forma como Deus age é diferente para cada pessoa. E para algumas,
a gente vê de forma notável que houve todo um cuidado, atendendo até uma oração prévia à conversão, prévia à questão do impacto espiritual, e Deus, em sua infinita misericórdia, vai e atende a forma específica como a pessoa quer ser tocada naquele momento, que foi o seu caso. Então, dando continuidade a essa seara, Gabi, eu gostaria de saber, hoje, você já caminhando firmemente nesse rumo para a glória de Deus, eu queria saber as pessoas em quem você mais se espelha, em quem você mais se inspira. Você citou algumas que foram importantes para a sua conversão, e você pode citar também pessoas que são famosas, pessoas que são mundialmente conhecidas, se tem algum autor ou autora nos quais você mais se inspira na caminhada cristã. Então, ultimamente, eu já vivi vários processos de assistir pregações e tudo, mas ultimamente as pregações que eu mais tenho escutado e que tem mais falado comigo em relação à internet é realmente Hernandes Dias Lopes, né? Que é um cara que é extremamente sábio e é um pastor realmente que é muito usado por Deus, sabe? Acho que 90% dos cristãos hoje em dia escutam ou já ouviram falar de Hernandes. Então, ele, de fato, é um cara que eu tenho caminhado escutando muito pregações sobre ele. Mas, assim, de fato, a pessoa que me inspira no cristianismo mesmo é meu pastor mesmo. O pastor Martinho, ele, de fato, é um cara que eu olho para ele e realmente vejo a semelhança com Jesus, sabe? Vejo um cara que busca, de fato, se parecer mais com Jesus. E como eu tenho mais convivência, é um cara que eu realmente olho para ele e faço... realmente. É um cara cheio mesmo do Espírito Santo, sabe? E, enfim, a pessoa que eu me espelho hoje em relação a parecer humano é Pastor Martinho. Perfeito. Pastor Martinho, inclusive, que já foi entrevistado por este canal, né? Eu tive a honra de poder perguntá-lo sobre diversas questões que são muito importantes e edificantes para quem assistiu, e vale a pena você conferir. Foi a segunda edição desse podcast. Continuando, Gabi, a questão ainda do cristianismo, eu queria saber sobre a questão da célula. Como é que a célula, no seu caso, a Nereá, né? Como é que ela impactou a sua vida e como é que você acha que a instituição célula, pode impactar na vida de outras pessoas que, embora sejam crentes, embora estejam até frequentando a igreja, não estão envolvidas em pequenos grupos de comunhão? Na realidade, é até bíblico, né? A gente viver em comunhão. E a célula, ela dá oportunidade a gente de viver em comunhão com pessoas que estão buscando o mesmo propósito, que é ouvir mais da palavra de Deus, viver mais uma vida com Deus, ter um relacionamento com Deus, e aí compartilhando experiências. Célula é incrível. Eu, inclusive, era uma das pessoas que, tipo assim, não ia pra célula, não gostava. Quando eu voltei para a igreja, que eu nesse meu período de volta, eu comecei a ir toda semana para a célula e via que, de fato, a célula é um ambiente que transforma, é um ambiente leve, é um ambiente que a gente pode realmente, tipo assim, conversar sobre coisas que o Senhor tem para falar com a gente. Célula, ela é um ambiente em que a gente pode criar comunhão com os amigos, pode criar relacionamento com outras pessoas que estão em busca do mesmo propósito. A nossa célula, ela tipo assim, eu gosto muito da nossa célula, porque Luana é uma pessoa que sabe levar a célula com muito aptidão. Eu acho que ela tem o dom de conversar, de pessoas mesmo, sabe? De ter esse relacionamento com pessoas e caminhar e levar essas pessoas a caminharem pelo caminho que o Senhor também quer que a gente viva, sabe? E hoje viver célula, para mim, de fato, tipo assim, caramba, a minha célula é na terça-feira. Deus, vou na terça-feira aqui, vai ser um momento top, que eu vou aprender mais do que o Senhor quer falar comigo, vou me encher cada vez mais e realmente, tipo, ter um momento de comunhão com minhas amigas. É uma célula feminina, então, tipo, eu posso conversar com elas, posso compartilhar histórias,
compartilhar coisas de trabalho, de estudo, de tudo um pouco. Então, assim, é algo muito bom viver célula. É algo que, de fato, é uma fuga da semana cansativa, exaustiva. No caso, a minha, que é na terça, é um start para começar ela, né? Na verdade. Então, é sensacional viver célula. Eu tenho vivido coisas que, tipo assim, eu nunca imaginei estar passando em relação a isso. Em relação à célula. Agora, Gabi, eu vou entrar num assunto que você tem certa familiaridade. Você já se descreveu aqui como sendo uma pessoa que vai assumir uma nova célula, alguém que é influenciador em seu meio, principalmente na igreja, mas também você tem engajamento na política, você também participa de campanhas eleitorais, que eu fiquei sabendo, você participa de discussões sobre esse meio político, que no caso do Brasil tem sido tão conturbado nos últimos anos, principalmente. E aí eu queria saber qual é a sua visão sobre a política e a relação dela com a igreja, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vê a grande influência que o deputado federal Nicolas Ferreira exerce nesse meio. Ele é um deputado do PL, ele professa o cristianismo como fé e também a ideologia à direita, né? Ele é um conservador. E aí eu queria saber, na sua visão, o Brasil tem condições de ter uma liderança que possa unir as pessoas da igreja, pelo menos em grande parte, e guiá-las para um projeto político que realmente seja edificante para o país, que possa realmente colocar em prática os ensinamentos bíblicos voltados para essa questão da política. A Bíblia, diferentemente do Alcorão, por exemplo, que tem lá a chamada Sharia, que é um código de leis voltadas para a sociedade em que eles têm o domínio, não aponta a maneira pela qual o governante deve agir. A Bíblia não se coloca como instrutora específica dessa parte. Ela aponta princípios que devem ser seguidos por todos, inclusive por governantes, beneficiar e honrar aqueles que fazem o bem e punir os que fazem o mal. O cristão, inclusive, segundo o próprio Paulo, deve descumprir leis que vão contra a palavra de Deus e assim por diante. São princípios gerais que acabam guiando o cristão e os políticos que se colocam como cristãos. Então, eu queria saber, na sua visão, uma liderança política, você apontaria alguma que pudesse realmente guiar os cristãos para um projeto político edificante para o país? Não, eu acho que isso aí é muito pessoal em relação a o que você quer escolher para ser governador, enfim, a liderança política mesmo. Eu acho que isso é algo muito pessoal, porque vai de quem você se identifica mais. Na minha visão, igreja e política, elas, tipo assim, não é que não são... não é que elas são separadas, mas é que igreja para mim é uma coisa e política para mim é outra coisa. Principalmente porque, para mim, na minha visão, o que a gente tem que seguir como cristão é, de fato, fazer coisas e ter a visão política em relação ao que a Bíblia nos pede, aos entendimentos que a Bíblia nos passa. Se você é um político de esquerda ou de direita, isso, para mim, isso aí não influencia. Sendo que o que me influenciaria seria quais são as propostas que essas pessoas vão mostrar, vão fazer com que... Caramba, como é que eu posso explicar isso? É como se, tipo assim, quais são as propostas que determinado político tem em relação ao que eu acredito. Eu, Gabi, seguindo fielmente a palavra, sou aquela pessoa que, de fato, sou mais conservadora e tudo mais. Eu sou aquela pessoa que prezo pela família, prezo pelo que, de fato, a Bíblia tem dizendo sobre isso, entendeu? Então, assim, se é um político de direita ou se é um político de esquerda, para mim, não tem muita influência. O que me influencia, de fato, é que, tipo assim, no que o político acredita. Se o político acredita numa visão de família, numa visão de
matrimônio também e tudo. Então, assim, é nisso que eu me apego muito, sabe? De como é a perspectiva do político em relação à visão geral da Bíblia e de mundo, né? Na realidade. Certo. Antes de caminhar, eu só queria saber do nosso produtor se o áudio da nossa convidada está ok. Essa distância está pegando bem o áudio, né? Está ok. Então, você disse, no caso, que o que você considera na prática são as opiniões e posicionamentos específicos do político e o grau de semelhança ou adequação que eles têm em relação à palavra de Deus, certo? Isso. Pronto. E aí, a questão de esquerda e direita, que, querendo ou não, no Brasil, tem se difundido muito, mas com pouca precisão sobre o que realmente significam, para você não é muito relevante, porque são rótulos que, na prática, não são muito factíveis, digamos assim, não são muito importantes para o dia a dia. O que vale mais é o que o político posicionou em termos específicos da pauta da rua, da pauta do bairro, da cidade. É isso? Exatamente. Sim. Na minha visão, o político, ele é o que ele põe em prática. Porque tem muito político aí que fala, mas no final das contas não faz nada do que fala. Então, tipo assim, o que eu prezo de fato, uma pessoa, em relação à política, de fato, uma pessoa que faça melhorar a cidade, o estado, a nação, enfim. Na minha visão é essa, é de tipo assim, ter uma pessoa que ela queira o local evolua também. Não só falar e não fazer nada. Não, pra mim não. Pra mim a pessoa tem que falar, mas se for falar, é fazer também. Porque de nada adianta você só falar e não fazer. Perfeito. E agora, a gente analisando os nomes que a gente tem à disposição no cenário nacional. Atualmente, segundo pesquisas e até resultados de eleições, a gente vê uma correlação entre o eleitorado evangélico e os eleitores de Jair Bolsonaro, né, para presidente, no caso. A gente vê que um grande percentual daqueles que professam o protestantismo, sobretudo em igrejas pentecostais, batistas também se incluem, elas tendem a se inclinar mais à adesão ao chamado bolsonarismo, né, que é vinculado ao conservadorismo, ou seja, essa questão que você mesma disse, defesa da família, defesa dos valores cristãos, a questão de ser contra o aborto, que é uma violação da vida humana na sua concepção. E aí a gente tem a perspectiva de que ele está atualmente inelegível em meio a um processo controverso, judicialmente falando, e tem-se a perspectiva de longo prazo de um rapaz, como eu citei anteriormente, chamado Nicolas Ferreira. Você acha que, agora se atendo aos nomes da nossa política, você acha que Nicolas Ferreira tem condições de, em 1 ou 2 ciclos eleitorais, ocupar o espaço que Bolsonaro vem ocupando, ou você acha que o ex-presidente Bolsonaro consegue ainda perdurar por vários anos até que ele realmente esteja inapto fisicamente a concorrer? Não, eu acho que, de fato, Nicolas é um nome que muitos evangélicos vão apoiar. E, de fato, ele é um político que é bastante atuante e ele preza muito por família, essa questão de valores também, essa questão do aborto também. Então, assim, ele, com certeza, vai ser um nome que vai ser muito forte e está caminhando, de fato, para ser talvez um futuro presidente. Perfeito. Com certeza. E, no caso, ainda entrando num assunto semelhante, mas não necessariamente a política em si, a gente tem ultimamente uma repercussão muito grande, sobretudo nas redes sociais, em cima de um pregador mirim chamado Miguel, que ficou famoso com aquela frase, né? Off the king, the power, não sei o quê. Uma frase lá em inglês, supostamente, que quer dizer alguma coisa que pouca gente ainda conseguiu decifrar. Mas, enfim, essa polêmica toda em cima desse rapaz, que tem 14 anos para fazer 15, se não me engano, é porque ele consegue grande engajamento, uma enorme quantidade de seguidores, só que ele prega coisas muito controversas. Quando ele palestra, quando ele prega num culto, por exemplo, ele acaba
falando coisas que são classificadas por muitos teólogos como heresias. Por exemplo, a questão de supostamente falar em línguas, mas, segundo a acusação de alguns, é apenas uma encenação, não é exatamente o dom de línguas. Outra coisa também que ficou famosa e bastante polêmica da parte dele foi você dizer que Jesus é seu pastor, é algo que precisa dizer, está amarrado. Você tem que ter um pastor, uma autoridade espiritual na terra, e aí você dizer, Jesus é o meu pastor, é algo que ele repele. Mas, na verdade, na Bíblia está escrito que Jesus é o meu pastor, né? O Senhor é meu pastor. Então, são várias coisas controversas que acabaram levando à seguinte situação. O Conselho Tutelar proibiu Miguel de fazer pregações em público e publicá-las em redes sociais. Foi uma atitude bastante drástica e controversa, para dizer o mínimo, já que Miguel está sob a tutela de seus pais. E estamos num país que se coloca como democrático, pelo menos em sua Constituição. Qual é o precedente que isso abre? Será que é uma decisão, essa do Conselho Tutelar, virtuosa e correta, tendo em vista que Miguel profere muitas heresias, segundo muitos teólogos, ou ela é temerária, ela é perigosa e ruim, tendo em vista que, a qualquer momento, o Conselho Tutelar poderia usar o mesmo argumento para proibir outros pregadores mirins que não são hereges, digamos assim, não são considerados hereges, simplesmente pregam a palavra de Deus. O Conselho Tutelar pode dizer, não pode pregar, porque ele está sendo exposto, ele está provocando engano, usar qualquer tipo de argumentação desse tipo para proibir outros pregadores mirins que estão sob a tutela de seus pais. Qual é a sua visão sobre esse contexto envolvendo o pregador mirim Miguel e essa decisão do Conselho Tutelar? Eu acho que, assim, longe de mim querer julgar alguém ou algo, ou alguma coisa, ou alguma situação. Eu não tenho tanto conhecimento sobre esse pregador, né? Só que o que eu posso dizer, a galera hoje em dia tem se aproveitado muito de Instagram, rede social em geral, para se promover e aí começar um meio realmente de fato lucrativo. E que, de fato, isso já vem sendo visto há muito tempo, como existem, de fato, vários jovens hoje em dia de 12, 13, 14, 15, 16 anos que eles estão no meio Instagram, YouTube, TikTok, e eles estão nesse meio como forma de, tipo assim, crescer e no futuro ser alguma profissão ou algum meio rentável para isso. Então, assim, a gente como cristão, a gente também tem que ter muito cuidado em relação a quem a gente escuta na internet. Porque tem muita gente que pode falar, que fala o que quer. A internet como se diz, é algo que é sem dono. Então, tipo, qualquer pessoa pode chegar na internet e dizer qualquer coisa, e aí cabe a mim, a você, acreditar ou não se o que essa pessoa está falando é real. Então, assim, no caso desse pastor mirim, as pessoas, elas também têm que ter um pouco de noção do que esse menino está pregando, e também de, tipo assim, do que você pode ou não escutar dele. Em relação ao Conselho Tutelar, eu não tenho certeza, mas, tipo assim, se meus pais me liberam para fazer esse tipo de coisa, então, automaticamente, eu poderia fazer. Então, assim, não cabe alguém a proibir isso só porque ele ganhou uma certa relevância. Porque ele poderia também estar pregando em um monte de igreja, um monte de canto, e ele realmente não ser divulgado e não iria nem chegar ao Conselho Tutelar, como com certeza deve existir pessoas que pregam heresias ou que pregam qualquer outro tipo de coisa e não chega, crianças mesmo, 13, 14 anos. E, assim, a grande diferença de Miguel Sim. de Miguel é porque ele foi notado e ganhou fama, vamos dizer. Mas existem outras pessoas outros meninos que também fazem isso e que vão continuar fazendo isso e ninguém nem vai saber, porque eles não têm relevância em rede social. E, assim,
eu acho que, de fato, de fato, Deus ele pode usar qualquer pessoa. Ele pode usar criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, enfim. Ele pode usar qualquer pessoa para falar a palavra dele e realmente, tipo assim, essa pessoa ser usada pelo Espírito Santo. Como existem, inclusive, os discípulos, a maioria foram discípulos novos, que se você der uma pesquisada, tinham alguns que nem 18 anos tinham. Então, tipo assim, Deus ele pode usar qualquer pessoa, inclusive um jovem de 14 anos pode sim ser usado pelo Senhor e falar coisas que agradem ao Senhor e que edifiquem a gente, edifiquem a adultos, enfim. O que eu acho é que o conselho tutelar não é algo que deveria ter entrado, né, no mérito de conselho tutelar. Porque se o pai e a mãe dele está autorizando e são responsável legal por ele, de fato, não vejo necessidade de ser proibido, entendeu? Então, assim, minha opinião em relação a ele é essa. Certo. Realmente é um vespeiro muito grande isso aí, porque no Brasil existe muita animosidade, né, em torno de qualquer debate minimamente polêmico. Se você defende um lado, automaticamente boa parte das pessoas vão dizer que você odeia o outro lado. E aí, se a gente, por exemplo, começa a criticar a decisão do Conselho Tutelar, a gente pode ser acusado de estar defendendo heresias a serem propagadas por ele, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem como você reconhecer que são faladas heresias pelo rapaz e tem como você reconhecer que a decisão foi desproporcional, inadequada, invasiva sob a tutela dos pais e que é perigosa para a sociedade como um todo, porque pode gerar uma série de outras ações semelhantes contra pessoas que não pregam heresias, contra pessoas que simplesmente manifestam sua opinião sob a tutela de seus pais e são menores de idade. Se for para pregar heresia, tem pouco adulto, pastor que prega heresia por aí. Então, tipo assim, se for proibir porque ele está pregando heresias, eu não acho que tenha diferença, não. Se fosse por isso, eu estaria em qualquer situação falando falando heresia, e aí teria que proibir todo mundo que falasse heresia. E quem é que vai definir o que é heresia e o que não é? É um poder muito grande. Exatamente. Né? Quer saber o que não é heresia? Vá para a Bíblia. Aqui na Bíblia é que não tem heresia. Então, tipo assim, é Bíblia. Você tem que ir biblicamente em relação a isso. Então, assim, se ele estava pregando heresia ou não, aí isso aí ele vai ter que resolver com Deus lá no juízo. Não cabe a gente querer dizer que ele pode ou não falar. Não, de fato ele não deveria falar. Mas se ele está falando, quem somos a gente para discordar de alguma coisa? Por que o Conselho Tutelar que tem que proibir ele de falar alguma coisa, entendeu? Acho errado ele falar heresias, muito. E, tipo assim, pior ainda é o pessoal que escuta, né? Na verdade. Porque, tipo assim, se você tá realmente querendo, vão para nomes conceituados, que, tipo assim, você quer aprender mais do Senhor, vão para nomes conceituados, como Hernandes, como Luciano Subirá, como Augusto Nicodemos, como o pastor Michel Piragini, como o pastor Paulo Mazzoni, que são referências nacionais aqui. Se você quiser ir, você pode também ir para um Timothy Keller, um Paul Washer, vá aprender com eles também. Então, se você quer aprender mais da palavra de Deus, do que ficar, tipo assim, olhando qualquer coisa que aparece na internet, né? Porque realmente na internet aparece todo tipo de coisa e, enfim, a gente não tem nem como controlar isso, né? É verdade. Concordo plenamente com você nessa questão, Gabi. E já caminhando para o final da nossa conversa, que tem sido muito edificante, pelo menos para mim, né? A gente tem tocado em temas muito importantes, até emocionantes em grande parte. Eu queria saber, você pegando já esse gancho da sua fala, de se você quer fugir de heresias, vá para a Bíblia. Siga o que está na Bíblia, que não tem erro. As mulheres, hoje em dia, se encontram em maior quantidade na maioria das igrejas. É o caso, inclusive, da Farol. As mulheres, se não me engano, estão numa proporção ali de 65%, mais ou menos isso. É por aí. E aí, a gente vê que a taxa de divórcios no Brasil tem aumentado muito, sobretudo na Paraíba. Saiu um dado recente que, em 2023, houve um pico de divórcios e uma
redução em relação a novos casamentos. E aí, a gente vê que a mulher moderna, de uma maneira geral, tem priorizado muitas vezes, não é o caso de todas, é claro, mas tem priorizado muitas vezes a seara acadêmica ou profissional. Tem priorizado fazer doutorado, seguir uma carreira numa empresa ou como empreendedora. E aí acaba chegando, vamos supor, na faixa dos 30 anos, estando solteira ainda, sem ter uma família, sem ter filhos. E é um pensamento prevalente no ambiente universitário. Eu sei que você se formou em engenharia civil, não é isso? Sim. E você conhece o ambiente universitário, porque você já passou por ele durante anos. O pensamento dominante na academia é o de que a mulher pode ser independente, a ponto de não precisar de um marido, a ponto de não ter o dever moral de cuidar de sua família e competir com o homem no próprio mercado de trabalho. Você acha que o pensamento dominante na universidade e até na imprensa, em grande parte, esse pensamento, ele é coerente com o que a Bíblia prega para as mulheres em geral? Ou você acha que a Bíblia tem outra vertente que coloca a mulher para outra vocação, segundo a palavra de Deus? Não, então. O que eu acho, assim, em relação à mulher no mercado de trabalho é que ela, de fato, ela pode sim lutar por brigar, vamos dizer, com homens por empregos e tudo mais. Mas ela também tem que se posicionar como mulher, como realmente uma mulher virtuosa. E, de fato, assim, ela não só precisa querer crescer, como também tem que querer levar a pessoa que ela tá junto também para crescer. E, assim, talvez até seja um incentivo para os homens hoje em dia, que é em relação a, tipo assim, caramba, minha mulher, ela tá aqui trabalhando, batalhando, fazendo tudo para, tipo assim, viver uma vida melhor. E aí incentivaria o homem também a querer batalhar, lutar, para proporcionar à mulher realmente, de fato, uma vida melhor, entendeu? Então, assim, eu acho que a mulher e o homem, eles não precisam estar totalmente diferentes em relação a isso. Mas a mulher, ela precisa também entender o papel dela dentro de casa, que é cuidar do marido, deixar tudo pronto para o marido, para que o marido se agrade de tudo também, entendeu? Então, assim, é realmente fazer de tudo para que seja uma mulher como a Bíblia pede que a gente seja. Mas o homem, ele também precisa exercer o papel dele. Não é só a mulher que tem que exercer o papel dela, mas o homem também. O homem, ele tem o papel de tratar a mulher como Cristo tratou a igreja. Então, assim, de fato, é um amor surreal. Então, assim, quando o marido e a mulher, eles estão alinhados nesse propósito do cristianismo, que é realmente, de fato, eles dois caminham juntos em relação ao crescimento de ambos, entendeu? Então, assim, quando os dois têm uma visão de cristianismo, muito difícil haver separação. E, então, assim, o que de fato, na realidade, os homens, eles também precisam parar de ter insegurança em relação às mulheres. Porque as mulheres, elas podem sim lutar pelo que ela quer. Existem mulheres, sei lá, juízas, empresárias e tudo, que o homem, ele de fato seja o cabeça do lar e que de fato ele busque também ser, por exemplo, em carreira acadêmica, tentar ser o melhor na sua carreira acadêmica, tentar ser o melhor empreendedor, tentar ser o melhor no seu trabalho. Então, assim, quando a gente se dá realmente, de fato, ao melhor, ele precisa parar de tanta insegurança em relação à mulher e querer buscar o dele, para que ele também possa se sentir, tipo assim, seguro e que consiga dar realmente o que a mulher precisa, entendeu? E o que ela quer para a vida dela. Perfeitamente, Gabi. É uma questão de complementariedade, né? Exatamente. O homem tem o dever de, num casamento, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E na Bíblia também diz, no caso para a mulher, né? O dever da mulher é honrar e obedecer o homem que ela escolheu para ser seu marido. Assim como a igreja o faz com Cristo, né? É uma analogia perfeita. O casamento e o relacionamento da igreja com Jesus. Não à toa, a igreja é chamada como a noiva de Cristo, né? Que haverá consumação desse matrimônio quando for elevada ao céu, né? Quando chegar o dia do juízo. E aí, já finalizando a nossa conversa, Gabi, a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem sua para as pessoas que
ainda estão na dúvida sobre se querem ou não conhecer a Cristo. Estão, de algum modo, impulsionadas, talvez emocionalmente, talvez por alguns argumentos que elas já ouviram, e de outro modo, mais receosas, pensando que vão ter que abrir mão de muitas coisas que elas veem como valiosas em sua vida terrena. Então, eu queria que você desse esse direcionamento, desse uma mensagem final para essas pessoas, olhando para a sua câmera. Então, gente, ser cristão não é algo que é fácil, mas é algo que é muito melhor ser cristão do que qualquer outro tipo de situação. Quando eu digo em relação a ser cristão, eu digo em relação a abrir mão de coisas terrenas para que, de fato, pense no futuro, que é a eternidade. Porque, de fato, a vida que a gente leva aqui é uma vida passageira. É uma vida que é só para o momento agora. Então, tipo assim, os prazeres que a gente pensa que são prazeres hoje, no futuro, não vai ter relevância nenhuma, porque a vida, ela é passageira. Mas não, quando a gente aceita Jesus, não, a gente acredita de fato na eternidade. E de fato, a esperança que a gente pode ter é no Senhor. E assim, é Ele que preenche todo o vazio. Não existe nenhum tipo de prazer no mundo que vá ter do que o prazer de realmente caminhar com Jesus, de ter um relacionamento com Ele, de viver uma vida de fato obedecendo ao que Ele pede, sabe? E aí, o que eu digo realmente, o vazio que você sente, você não vai conseguir preencher de forma alguma com as coisas desse mundo. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, a pessoa com uma família boa e tudo, mas se você não tiver o Senhor, o vazio que existe dentro de você não vai passar. Então, assim, a gente tem que ter realmente, de fato, a visão de que a vida não é agora. A vida não é agora. A nossa vida realmente é pensando na eternidade com Cristo, na eternidade em relação ao que Cristo vai fazer ainda e de como a gente vai querer viver até o final das nossas vidas, né? Que é muito melhor. Eu lembro que eu dizia um negócio que era tipo assim, caramba, ser cristão é muito difícil, mas é muito, muito melhor. Porque não existe uma sensação melhor do que você saber que está fazendo certo e caminhando da maneira certa. E pensando, de fato, que, tipo assim, essa vida é muito passageira, é muito rápida. É algo que, de fato, não existe algo bom aqui que você vá se comparar com a eternidade que a gente tem para viver com Deus. Então é isso, gente. Pois bem, muito obrigado, Gabi, pela participação no podcast. Gostei bastante e tenho certeza que várias pessoas foram impactadas positivamente. Agradeço a você que nos assistiu até esse momento. E essa parte aqui vai para o Instagram. Se você viu esse vídeo pelo perfil da minha amiga Gabi e achou edificante, eu te peço que siga o perfil Cavalheiro Talks, onde você encontrará conteúdos semelhantes. E se você já me segue, siga o perfil @GabiCoutinho. Muito obrigado. Deixe o like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu, gente.